quais são as principais ferramentas que a gente pode usar para aplicar os pilares da neuroarquitetura em home office? Pergunta boa, né? Quais são essas ferramentas? Então, primeiro, a gente precisa ter consciência de que o nosso corpo e a nossa mente necessitam de contato com a luz do sol. A gente tem que apresentar isso para o cliente, porque nós somos programados para funcionar de acordo com o ciclo circadiano. Lembra? A gente já falou sobre ele, né? É um ciclo que representa o período de um dia, né? São 24 horas, onde a gente consegue completar todas as atividades do nosso ciclo biológico, tá? Uma das principais funções desse sistema é o ajuste do nosso relógio biológico, que é quem controla nosso sono, nosso apetite, né? É um ciclo que regula o nosso ritmo fisiológico e também psicológico. Por isso, gente, que é tão importante priorizar a luz natural em todas as suas propostas. Tem que partir daí, tá? A gente precisa informar, a gente precisa explicar para o cliente esses motivos e relacionar isso à sua proposta, né? Então, quando você começar a estudar esse ambiente, tente posicionar as mesas de trabalho sempre próximas às janelas, né? Busquem vistas externas, tá? Esse é o item número 1, para que um espaço, ao final, pronto, seja produtivo. Ninguém se sente bem em espaço sem janela, sem luz natural nenhuma, né? Não é legal. Mas também não é só isso, né? Não é só colocar uma mesa de frente para a janela e pronto. A gente tem que se atentar para alguns outros detalhes, né? Por exemplo, a gente tem que saber que monitores têm que estar perpendiculares às janelas. Isso evita reflexo, né? Que as pessoas também não devem ficar de frente para a luz, porque causa ofuscamento nos olhos. Então, são muitos cuidados que a gente tem que estar ciente para fazer essa proposição, para fazer essa proposta, né? E a partir dessa avaliação, dessa prioridade da luz natural, a gente também tem que propor, de forma eficiente, um complemento de luz artificial, né? Especificar algumas luminárias direcionadas para o local de trabalho, né? Luminárias individuais. Só que isso tem que ser pensado de acordo com as funções que vão ser desenvolvidas nesse espaço. É uma relação direta com isso, né? Agora, se a gente está falando, além disso tudo, se for uma reforma, como é que a gente vai fazer com essas luminárias? Obra? Às vezes as luminárias de mesa são eficientes, são econômicas, evitam as obras. Então, o que é preciso, gente? Trazer sempre sugestões para o cliente com opções, né? Opções que gerem economia, que gerem agilidade nessa mudança, né? Que traga resultado. Isso encanta o cliente. Isso mostra essa forma de opção, quando você traz opções para o cliente, que ele pode confiar em você, né? Porque ele está vendo que você está antenado, você está dedicado a buscar mais de uma opção, né? Que você está trazendo as melhores opções para ele, para o caso dele, né? Então, voltando aos benefícios da presença de luminosidade natural para esses locais de trabalho, né? É fato que essa relação de luz natural pode realmente evitar doenças mentais, depressão, transtorno de ansiedade, né? Ambientes com luz natural, elas conseguem aumentar o estímulo criativo das pessoas. E são, gente, eu sempre trago para vocês características que são comprovadas cientificamente. São estudos, fato, né? Então, quando a gente consegue o acesso à luz natural, o que a gente traz de mais benefício? Geralmente, a gente também tem acesso à ventilação natural. Daí, quando a gente consegue aliar esses dois fatores, é a melhor forma da gente aplicar as ferramentas e criar
ambientes saudáveis e produtivos. Se for possível, quando você for analisar esse ambiente, né, avaliar, libere espaços de circulação. Diminua a quantidade de mobiliários desse ambiente, né? Faça um desapego com esse cliente, né? Movimente da melhor forma para que você consiga criar uma ventilação cruzada no ambiente, né? A ventilação cruzada é aquela que geralmente você tem aberturas, né? Portas e janelas, uma de frente para a outra, ou em paredes perpendiculares, né? Só é ruim quando elas estão nas mesmas faces. Mas dessa forma, você consegue aumentar, melhorar a renovação de ar dos ambientes. Isso também contribui muito para garantir um ambiente saudável, né? Lembrando que quando a gente tem incidência de luz natural, quando a gente tem ventilação natural eficiente, isso também nos leva a reduzir significativamente o consumo de energia elétrica. E aí, além de saúde, a gente ainda traz economia para o cliente. Veja se não são pontos convidativos, se não são fatores que fazem que você conquiste a confiança do cliente, né? Bem, em seguida, nós vamos nos atentar para a organização desse ambiente, né? A forma como a gente vai poder inserir elementos naturais, né? E a organização e esses elementos naturais também são fatores que têm muita relevância no desenvolvimento de um home office neuroeficiente, né? A organização do espaço em si, né, o layout mesmo, ele deve atender uma metodologia específica para ambiente de trabalho. Não é a mesma coisa de você pôr uma bancada de estudo no quarto do filho da gente. Né? Não é. Então é preciso verificar, é preciso pesquisar os mobiliários adequados às necessidades do cliente. Né? Como? O que é o ponto principal? É através do tipo da atividade que ele realiza que você vai conseguir prever a melhor circulação, o melhor fluxo. Como é que você vai determinar esses espaços eficientes? Qual vai ser o mobiliário adequado? Tem toda uma relação. Né? Vocês sabiam que tem, é isso que eu estou falando, tem tipos de espaço para cada móvel? Para cada ação que você tem dentro de um escritório, de um ambiente como esse, para fazer uma atividade de trabalho, para cada ação a gente tem uma função, um espaço, uma circulação diferente. A gente precisa considerar, por exemplo, um espaço de abertura de uma porta, ou de uma gaveta, ou do manuseio de um equipamento. Precisamos prever uma circulação independente para isso, para que ele seja eficiente, né? Então, nem sempre a gente pode considerar o mesmo espaço para essas atividades, para você movimentar. Se tiver duas pessoas trabalhando no mesmo lugar, então, mais importante ainda se torna essa afirmação. Essas informações que são características de uma metodologia específica de ambientes corporativos, elas precisam ser consideradas lá no início, lá no desenvolvimento do layout, né? Precisa achar que é simples, não. A gente tem muita coisa para aprender, né? Para a gente poder oferecer uma proposta realmente eficiente aos nossos clientes, tem muita coisa para a gente pensar, estudar, detalhar, né? Projetos neuroeficientes, gente, isso que a gente traz aqui é justamente para apresentar como que a ferramenta para nós profissionais conseguirmos elaborar propostas são importantes para trazer resultados realmente eficazes. Né? Então, conseguindo linkar isso aí, entender essas características, né? Os motivos, o porquê da importância da neuroarquitetura em todos os ambientes, nesse caso dos ambientes corporativos e de trabalho, né? Então vamos em frente. Porque agora chegou a hora da alegria, né? É a hora das características estéticas, né? Que é uma preocupação, sim. Não deve ser uma prioridade, mas é uma característica importantíssima, né? É a hora que a gente vai falar de especificação dos elementos naturais, das texturas adequadas a cada ambiente, da presença de plantas naturais ou não, do uso das cores certas. O que isso quer dizer? Daquelas cores que impactam de forma positiva a vida desse cliente, né? Cores que tragam boas memórias, que tragam conforto mental.
E o que uma cor faz para uma pessoa, não traz da mesma forma para outras. É importante lembrar que cada cliente tem uma memória afetiva. Cada um tem uma experiência diferente. E as cores, elas são muito influentes nessa parte. Né? Então, entenda cliente de verdade, as suas histórias mesmo, antes de fazer uma proposta. Antes de propor a cor mais bonita. Certo? Todas essas ferramentas, gente, que a gente está falando aqui para aplicar em home offices, são todas totalmente aplicáveis em ambientes corporativos. Tá? O que a gente aplicou lá, o que a gente está falando sobre luz e ventilação natural, a realidade, né, que eles realmente trazem produtividade, benefícios à saúde, a forma de layout, o uso das cores, eles se aplicam a todo o ambiente de trabalho. A gente não limita isso a corporativos ou a home office. Então fica aqui meu convite a vocês que querem se especializar em projetos corporativos ou em home offices, né? Traga um diferencial para o seu trabalho. Né? Seja um profissional neuroeficiente. Entregue projetos com qualidade de vida. A neuroarquitetura, ela é uma ferramenta para adequar o ambiente para que assim as pessoas possam produzir melhor. Então, as pessoas ganham, as empresas ganham profissionais mais motivados, mais dedicados. Isso é muito positivo. Né? É um contexto, é um círculo muito positivo. Né? Então, de coração, eu espero que vocês possam engajar nesse conceito, né? Agregar de forma positiva o que a neuroarquitetura tem para trazer no trabalho de vocês. Tá bom? Para qualquer dúvida, eu fico disponível para responder vocês pelas redes sociais, tá? Me sigam lá, curtam esse vídeo. Se for interessante para você, compartilhe com um amigo, com um profissional que você conhece. E vamos crescer, vamos voar, né? Que são muitas e novas oportunidades batendo na nossa porta, né? Fiquem com Deus. Muito obrigada e até a próxima.